Boa noite. Nesta sexta-feira, a gente entrevista Saudade Azevedo, coordenadora de unidades hospitalares do Oeste Potiguar. E mais, Câmara de Mossoró detalha dívidas e ex-presidente relembra números. O cenário político está no ar. Como foi aí o negócio? Tocou muita coisa, não foi? Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência. Você que nos assiste aqui em Mossoró, você em Pau dos Ferros, você em Açu. Justamente as cidades onde a gente vai ter uma atenção especial aqui, que são cidades polos, né, regionais, e a Saudade Azevedo, que estava com saudade aqui do Cenário Político TCM, vai trazer mais informações da sua nova missão, da sua nova função. Saudade e saúde parece que se combinam, né? E daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes destas ações aqui na região Oeste. Você de casa participa, interage através dos contatos que sempre aparecem aqui no canto da tela. O nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também o nosso WhatsApp, 98802-8941. Antes de a gente trazer aqui o início, né, da nossa entrevista, a gente tem uma notícia triste que está publicada lá no nosso tcmnoticia.com.br. Faleceu na madrugada desta sexta-feira o jornalista e radialista Antônio Carlos Faria, conhecido profissionalmente como Carlos Scarlac. Ele tinha 60 anos e estava internado no Hospital Rafael Fernandes aqui em Mossoró, realizando um tratamento de um problema cardíaco. Profissional com atuação marcante na comunicação moçoroense, Carlos Scarlac trabalhou nos jornais Gazeta do Oeste, O Moçoroense, De Fato, Correio da Tarde e Diário de Natal. Ele também passou pela TV Tropical e pelas rádios Libertadora, Tapuio, Gazeta do Oeste, 93 FM, RPC, FM 95, Difusora, todas aqui em Mossoró. Ele também foi secretário de comunicação da primeira administração da prefeita Fafá Rosado. Carlos Scarlac escreveu o livro Síntese Histórica da CDL e também era cantor evangélico. Fica aqui a nossa solidariedade a todos os familiares e amigos de Carlos Scarlac. Conheci Carlos Scarlac nas agendas do dia a dia, nas ruas, nas pautas. O velório aconteceu pela manhã e o sepultamento às 4 horas da tarde no cemitério São Sebastião. Então, o Cenário Político TCM, a TCM, se solidariza com todos os familiares e amigos de Carlos Scarlac neste momento de dor. E a gente dá sequência aqui ao nosso cenário político de hoje, iniciando já a nossa conversa com a ex-secretária de Saúde de Natal, ex-secretária de Saúde aqui de Mossoró. Saudade Azevedo é a nova coordenadora de equipamentos de saúde do estado do Rio Grande do Norte, no âmbito das regionais de Mossoró, Açu e Pau dos Ferros, ou seja, do Oeste Potiguar. O nome é mais comprido, não sei se Saudade vai saber de cabeça aqui, mas a gente inicia a nossa conversa questionando justamente sobre esta missão. E é uma missão de articulação também, né, Saudade? Boa noite. É isso, boa noite, Vanúvio, boa noite a todos que assistem o cenário político. Estava até com saudade mesmo, viu, Vanúvio? Saudade, estava com saudade do cenário político. Mas, brincadeiras à parte, é um grande desafio, né? Um resumo desse cargo é realmente articuladora, coordenadora, coordenadora dos hospitais da região, e ele vai muito para além de só coordenar os equipamentos de saúde, mas, assim, articular com os municípios, a questão da atenção primária, né? Como é que o Estado pode se aproximar mais para qualificar o atendimento, para ajudar os municípios nesse momento com muitas portarias, uma transição muito grande. A atenção primária à saúde tem um novo financiamento. Então, como é que o Estado, no território, né, pode contribuir, pode colaborar com todos esses municípios? É uma missão que envolve coordenação, articulação,
regulação. Isso. Como é que Saudade Azevedo pode estar em todo canto se é só uma só? Não pode. A gente vai focar em alguns pontos para esse ano. Né? A gente não tem condições de estar em todos os lugares. A gente tem hoje o Hospital de Açu, né? Os 3 hospitais em Mossoró. A gente tem Apodi, Caraúbas e Pau dos Ferros. Então, a gente tem 8 equipamentos, contando, se eu contar também com o Larém e se eu contar também com o Hemocentro. Então, todos esses equipamentos estão sobre essa coordenação, né? Essa coordenação. E aí, assim, levar pautas maiores para as CI, né? As coordenadorias regionais, levar pautas maiores para as CIBs, para que a gente possa estar discutindo o processo de trabalho, redefinindo o fluxo. Eu acho que eu tenho uma missão muito grande. A gente tem o maior hospital da região oeste, como o Tarcísio Maia, que atravessa alguns problemas e a gente precisa chegar mais próximo dele, né, para alinhar alguns fluxos, para reordenar processos de trabalho, porque muitas coisas têm a ver com o processo de trabalho, a forma como as coisas são conduzidas, são elaboradas, né? Então, a gente precisa melhorar isso aí, porque lá no Tarcísio Maia é cheio de bons profissionais. Se a gente for falar dos profissionais, realmente é o grande diferencial da rede SUS, da rede estadual, enfim, da rede pública como um todo. E, Saudade, como é que é possível de se fazer essa junção de valores profissionais, tendo em vista a estrutura de cada unidade e também pontuar uma questão muito interessante, né, no momento que se reclama também, que é, por exemplo, falta de insumos e de profissionais médicos. Isso, a gente tem reorganizado com cooperativas dentro do Tarcísio Maia. Existem algumas cooperativas médicas para recompor, né, o quadro, principalmente o quadro de profissional médico. A gente tem algumas especialidades que não tem aqui e também não tem lugar nenhum. 1, 2, que a gente não consegue levar. Então, a gente precisa... O Estado já tem muito claro qual o perfil do Tarcísio, qual o perfil do Rafael Fernandes, né? Qual o perfil do Hospital Regional de Apodi. Então, ele tem muito claro esses perfis e a gente precisa trabalhar ordenando esse fluxo. Óbvio que na hora que você diz, o perfil do meu hospital é esse, eu vou tensionar a rede em outro ponto, né? Então, o desafio é esse, a gente conseguir equilibrar. Existe, todo mundo sabe, não tem como negar, né? A questão de alguns insumos que faltam, né? O Estado, hoje, ele está com vários processos de compra, de aquisição, de licitação aberto para comprar insumo, para ter profissionais médicos. Por exemplo, hoje saiu uma licitação para a questão da pediatria, médicos pediatras, clínicos e cirurgiões. Então, assim, a gente tem os processos de trabalho andando, mas a gente sabe também que no serviço público as coisas não acontecem com tanta rapidez como a gente gostaria. Saudade, a senhora foi secretária de saúde da ex-prefeita Rosalba Ciarline. A senhora tinha essa ligação direto com o Estado. A senhora acredita que neste período, já agora, né, recente, melhorou a saúde estadual ou encontra-se enfrentando as mesmas dificuldades? Apesar das muitas dificuldades, que a gente não pode negá-las, eu acho que teve um avanço muito grande. Nós abrimos mais leitos de UTI no Tarcísio Maia, que antes eram 9, hoje são 29. Né? Nós temos uma unidade de pacientes infectados que saiu de 7 para 15. Nós temos vários serviços que foram abertos. Nós temos o Hospital da Mulher, o ambulatório do Hospital da Mulher. Nós já começamos a pensar na abertura do Hospital da Mulher até o final do ano, escalonado, né? A gente todo mês abrir um serviço para que no final de 2025 ele comece a operar na sua capacidade. O Hospital da Mulher é um ganho para a região. Nós vamos ficar com 2 grandes equipamentos aqui, a APAMIM e o Hospital da Mulher, que vão funcionar, né? Muito parecidos o perfil dos dois, mas cabe todo mundo no serviço público. Enfim, e aí, além disso, tem o Hospital da Polícia Militar, que estava fechado há anos, que foi aberto, que é a retaguarda do Tarcísio Maia, com leitos de ortopedia operando. Tem o Hospital de Açu hoje operando. Foi um investimento no Hospital da Polícia de quase R$1 milhão. Então, existem avanços significativos, inclusive. Agora, existem muitas fragilidades ainda. Bem, vamos de informação.
vamos trazer notícia para você que nos acompanha, talvez a mais quente politicamente de hoje, né, desta sexta-feira. Porque a Câmara de Mossoró começou o ano apontando uma dívida de mais de 4 milhões de reais. Dívidas com o INSS e salários atrasados fazem parte deste montante. Teve uma coletiva de imprensa hoje, liderada pelo presidente, o Genilson Alves, ao lado ali de parlamentares. Vamos acompanhar. A situação financeira da Câmara Municipal de Mossoró já era pauta desde a posse dos vereadores. As dívidas foram detalhadas nesta sexta-feira em coletiva de imprensa. No início de janeiro, a Câmara devia R$ 4.565.880,68. Desse total, mais de 314 mil eram provenientes de impostos, 750 mil de dívidas ao INSS, quase 166 mil ao Previ e R$ 62.126,74 referentes a multas e juros com o Previ e o INSS. Com fornecedores e prestadores de serviços, a dívida era de mais de R$ 746 mil e com a Fundação Aldenor Nogueira de R$ 72 mil. As maiores dívidas eram com salários de servidores, incluindo os próprios vereadores, no valor de R$ 883.198,35 e mais de R$ 1.500.000 do parcelamento de dívidas do INSS. De acordo com o presidente da Câmara, Genilson Alves, as contas herdadas da legislatura passada foram resultado de uma série de fatores. Essas dívidas, algumas, infelizmente, houve a Câmara em si, ela entrou uma ação contra o município para receber uma parte do Fundeb e ganhou na primeira instância. E só que todos nós sabemos que essa questão do Fundeb não é uma receita própria. O recurso da Câmara ela é proveniente de receita própria. Então, a Justiça, a segunda instância, entendeu que não era, teve que devolver esse recurso. E com esse recurso devolvido, não houve uma ação para contenção dos gastos. Então, com isso, gerou esse débito. E outra, nós tínhamos aqui a possibilidade, inclusive os vereadores aqui, nós sentamos algumas vezes com o ex-gestor e sugerimos ter, por parte dele, a contenção de despesa para que até o final do ano houvesse o equilíbrio financeiro e medidas não foram tomadas. Infelizmente, ocasionou nesse débito. Para restaurar as finanças, algumas medidas foram adotadas pela Casa, como a redução de servidores comissionados e terceirizados, a suspensão de passagens aéreas, a redução de funções gratificadas, suspensão de diárias e a revisão de contratos. Com a contenção de gastos da dívida total, a Câmara conseguiu pagar R$ 1.554.218,54. A prioridade foram as contas que geram multas e juros. Estas foram 100% quitadas. Agora, o desafio para resolver o restante será maior, já que o recesso parlamentar está previsto para acabar em fevereiro e os gastos da Casa vão subir. Nós trabalhamos numa linha aí do básico, né? Para você ter uma ideia, nós tínhamos 61 servidores terceirizados e reduzimos para 9. Então, nós estamos no básico, que são os porteiros, a recepcionista, né, a pessoa da cozinha, né, e o pessoal da limpeza. É o básico e nós estamos. Quando o trabalho começar, as sessões começarem, esse número de colaboradores ele é insuficiente. Então, nós vamos precisar aumentar, lógico, mas nós vamos estar focados para que nós possamos amortizar uma parte dessa dívida também, não esse montante que não tem como chegar a 1,5 milhão, mas nós vamos trabalhar aí para que a gente possa chegar pelo menos a 50% desse valor. Foi citado ainda nesta coletiva o fato de uma disputa judicial que acontece entre a Câmara e a pessoa que aluga o prédio, né, para o Legislativo moçoroense. A Câmara funciona num prédio alugado e está uma questão que pode envolver aí valores em torno de R$500 mil. Esse é um ponto que, inclusive, a gente comentou hoje lá na rádio com o Tássio Araújo, no Meio-Dia TCM, de que a Câmara precisa avançar na construção de uma sede própria, né, para poder resolver aí
esta questão tão importante, né, que é o espaço adequado, ideal para a Câmara de Vereadores. Por outro lado, né, logo após que foi feita esta coletiva de imprensa sobre o assunto dívida, o ex-presidente da Câmara, o ex-vereador Laurêncio Amorim, se pronunciou através das redes sociais. Disse que alguns pontos elencados pelo atual presidente, Genilson Alves, precisam ser esclarecidos. Por meio de nota, Laurêncio também informou que entre 2021 e 2023, o Tribunal de Contas do Estado atestou que a Prefeitura deixou de repassar mais de 14 milhões de reais à casa, descumprindo o 10º constitucional de 6% sobre a receita do município. A nota segue dizendo, a gente vê aí um print, né, do que foi publicado nas redes sociais, ele coloca ali: não sou frouxo para fugir do debate, muito menos uso outras pessoas para tirar o foco de graves problemas que atingem o povo de Mossoró. E diz também que está pronto para responder questionamentos dos vereadores na Câmara. Também publicou uma nota dizendo que, para piorar, o Executivo conseguiu obrigar na Justiça a Câmara a devolver somente em um ano, 2024, 8 milhões de reais que a própria Prefeitura havia repassado no 10º. Além disso, negou o direito da Câmara de parcelar a dívida e fez posições questionáveis, né, com relação a esta dívida. Eu vou só voltar aqui para o ponto, né, porque, de fato, o ex-presidente Laurêncio Amorim rebateu o atual presidente, né, Genilson Alves. E aí, Laurêncio também citou a questão que está pronto, né, para responder aí os próprios vereadores, questão dessa dívida, enfim. Disse que foi a Câmara na Justiça obrigada a devolver aí 8 milhões em apenas um ano, que a própria Prefeitura havia repassado. Negou o direito da Câmara de parcelar a dívida e fez recorrentes e questionáveis retenções no 10º. E disse, para finalizar: sempre agi com transparência e diálogo, portanto, sugiro que a Câmara Municipal me convoque para tratar sobre este ou qualquer outro assunto. Inclusive, gostaria de ser sabatinado pelos vereadores, foi o que reforçou o ex-presidente Laurêncio. Bem, vamos acompanhar para saber no que vai dar aí tudo isso. Vamos voltar à nossa conversa com Saudade Azevedo, coordenadora de hospitais aqui no Oeste. Saudade, são avaliações, né, com relação às unidades hospitalares que tem a ver com vida, tem a ver com as pessoas. Os atendimentos hoje, eles acontecem de forma a garantir a qualidade nestes atendimentos. Há algum tempo a gente viu o Hospital Tarcísio Maia superlotado em alguns momentos da semana. Os atendimentos acontecem, as pessoas são tratadas conforme merecido? Pode melhorar, né? A gente tem um atendimento, você sabe que o Hospital Tarcísio Maia, como a gente falou no início, tem um dos melhores profissionais. Eu acho que em termos de qualidade, não só de qualidade profissional, mas também de equipamentos, né? Tem tomógrafo, para você ter uma ideia, vários municípios que têm hospital encaminham pacientes para fazer diversos exames lá dentro. Endoscopia digestiva, algumas ultrassonografias, tomografia, enfim, ele dispõe de um parque tecnológico para o município, para o estado razoável. Precisa melhorar? Óbvio, a gente está sempre com novas tecnologias, tem que estar sempre inovando, equipamentos que ontem, é igual um carro, você comprou um equipamento hoje, amanhã já surge outro no mercado, melhor e mais equipado. Agora, a gente precisa melhorar, mas a gente tem que se lembrar também que com todas as dificuldades, o hospital atendeu mais de 25 mil pessoas, salvou mais de 25 mil vidas, só a tomografia foi mais de 15 mil. Né? Então, é um hospital que tem as suas qualidades, que tem muita coisa boa acontecendo lá dentro. E é sazonal. Hoje, dia 31, a gente tem tranquilamente tudo funcionando, com aquele corredor que fica aquele cenário que o pessoal vai, tira foto. Não tem hoje, está muito tranquilo. Mas eu não sei se amanhã ou se mais tarde, né? Porque vai depender de N fatores. N fatores, depende de muita coisa. Então, eu não posso dizer a você que
amanhã o corredor vai se acabar. Não posso dizer isso. Porque, por exemplo, a gente tem municípios grandes que não tem hospital, a gente tem municípios grandes que não conseguem ter uma retaguarda, a gente tem municípios que não têm condições de ter. Então, assim, tudo deságua dentro da Tarcísio Maia, né? E aí a gente precisa trabalhar melhor os fluxos, a gente precisa trabalhar melhor o perfil, a gente precisa trabalhar melhor o processo de trabalho. Eu acredito que com o processo de trabalho, com calma, com paciência, a gente vai conseguir resolver muita coisa. Sobre a solução destes principais problemas, questões ortopédicas, algum acidente, exames de imagem, isso acontece só em Mossoró, Saudade, ou nestes outros hospitais regionais eles possuem esse tipo de atendimento? Nem todos. Por exemplo, o trauma é Tarcísio Maia, né? Por exemplo, você tem tomógrafo lá em Pau dos Ferros, mas você não tem tomógrafo em Açu. Aí você vai ter que vir de Açu, ele vem de Açu para Natal, de Açu para Mossoró fazer, por exemplo, endoscopia digestiva, um paciente vem, né? Então, assim, a gente tem ainda isso a ser melhorado, né? Esse parque tecnológico precisa melhorar, a gente precisa ter mais estabelecimentos de saúde com mais serviço para oferecer, porque quanto mais serviço eu tiver, menos a porta do Tarcísio fica colapsada, né? Uhum. Esse é um ponto. Mas isso passa por investimentos, passa por questões estruturais, questão de pessoal? Passa por tudo, por investimento, por questão de pessoal. Você falou no início do programa que o Tarcísio, né, tem essa questão de pessoal. A gente tem déficit de pessoal. E não é só médica, na área de enfermagem, né, de serviço social, de nutrição. Então, a gente tem os nossos déficits. O Estado está programando um novo concurso, esse concurso está para ser publicado e a gente torce, espera e deseja que isso se resolva esse ano ainda. Não tem como abrir serviço sem pessoal. O Hospital da Mulher vai precisar de mais pessoas para a gente começar a abrir o hospital. Então, o hospital tem um ambulatório grande, gigante, e já funciona com muita qualidade mesmo de serviço, mas a gente precisa abrir, a gente precisa operar, a gente precisa fazer parto, a gente precisa fazer cirurgia ginecológica, né? E hoje lá funciona a pediatria, vocês sabem que a pediatria clínica e cirúrgica já está dentro do Hospital da Mulher, 24 horas, e a urgência ginecológica. Mas a gente precisa ter outros serviços que o hospital está proposto para isso, para funcionar. Para isso eu preciso de gente. Saudade, na sua experiência, enfim, vasta, né, no Serviço Público de Saúde, por que sempre a saúde, eu não vou dizer nem sempre, mas por que na maior parte dos atendimentos de saúde é sempre o que é possível e não o ideal? Por que acontece isso ao longo dos anos? Porque a gente tem um financiamento ruim do SUS, a gente tem uma tabela do SUS que há muitos anos ele não tem um reajuste, que a gente paga R$10 numa consulta de um especialista, que a gente paga R$28 numa ultrassonografia, que a gente paga R$50 numa mamografia, que a gente paga R$200 numa cirurgia de hérnia. Então, você tem essa questão de subfinanciamento, né? É muito caro manter os serviços abertos, por N motivos. E aí, além disso, você tem... aí eu digo às pessoas, mas aí o SUS... Eu digo, bom, o SUS é para todos, mas não dá para ser para tudo. Né? E aí, o Sistema Único de Saúde, a saúde não tem preço, mas tem um custo. E esse custo é muito alto, é elevado. Você imagine aí manter com todos os serviços. E a necessidade da população todo dia aumenta, Vanúvia. Antes você só fazia um raio-x e você... Não, vou fazer um raio-x. Não é você não. Você quer fazer um raio-x, você quer fazer uma ressonância, você quer fazer uma tomografia, né? Que são a dessintometria, um PET scan, todo mundo quer. É um direito que as pessoas têm. As coisas vão evoluindo e você quer o serviço, mas nem sempre dá para todo mundo, infelizmente. É muito caro. O serviço de saúde é muito caro. Um hospital privado, ele é muito caro. Ele tem um custo muito alto, né? Quem estava nesta função, que hoje é ocupada por Saudade, era Viviane Lima, que esteve também aqui no cenário político. Viviane foi assumir a Secretaria Municipal de Saúde lá de Açu, só para você compreender os movimentos, né, do serviço público aí, desses contatos. Bem,
Vamos trazer aqui informação. A nossa equipe de reportagem esteve hoje em uma das 10 passarelas em construção pelo DENIT aqui em Mossoró. No local não havia nenhuma equipe trabalhando e os pedestres reclamam, da falta de segurança. Acompanhe. A execução dos serviços de construção de 10 passarelas na BR-304 já deveria estar numa fase bem avançada, mas o mato que avança próximo a um dos pontos mostra o abandono da obra. A nossa reportagem, através de nota, o DENIT informou que os serviços continuam sendo executados, mas desde dezembro do ano passado não se vê um trabalhador sequer ao longo de todo o percurso de construção, o que torna motivo de preocupação para moradores do entorno, como no caso do senhor Antônio Calistrato. Ele, que todos os dias arrisca a vida na travessia da BR-304 para comprar um simples pão. Não aparece ninguém, nem o DENIT, nem na empresa que está trabalhando. Isso é uma vergonha. Eu atravesso aqui de 5 horas, eu não atravesso mais. Por quê? É sujeito a uma morte. É sujeito a uma morte. Vou passar aqui, eu passo que nem Sariema correndo no tabuleiro. Sim. Quem chega à cidade de Mossoró pela BR-304 logo observa o amontoado de material, brita, areia e matéria-prima para a confecção tanto das passarelas quanto da camada asfáltica, como esse morro de pedras, que foi deixado para trás. Com a paralisação da obra há mais de 40 dias, sem nenhuma justificativa por parte do DENIT, motoristas seguem se arriscando todos os dias pelo trecho que teve a pista de rolamentos fresada, fazendo manobras para desviar dos inúmeros buracos e evitar acidentes. Gostei da reportagem, viu, Elisângela Moura? Eli, que produz este material também lá para a Rádio 95 FM. A gente aproveitou aqui no cenário político para trazer essas imagens que impactam muito você que nos acompanha e que circula aqui pela 304, né, nesse complexo viário das Abolições. Isso aí, meu amigo, é algo recorrente, né? Esta reclamação de falta de trabalhadores nas obras de serviço público. Infelizmente, viu? Infelizmente, em várias esferas. Mas quando a gente fala aqui dessa 304 aqui em Mossoró, é muito mais perigoso. Como a gente viu ali, é preciso sair correndo para poder não ser atropelado. Não tem formas de você passar se não for assim, né? Você tendo cuidado, às vezes o motorista está lá no celular em alta velocidade e acontece realmente uma tragédia. À noite, pior, tudo escuro. Quando você vai passar aqui por Mossoró, nesse trecho, meu amigo, é realmente algo muito complicado. E aí o pedestre que precisa, né, transitar de um lado para o outro, precisa redobrar as atenções. E a gente sempre fala aqui, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal, que faz um excelente trabalho, mas não pode estar em todo canto ao mesmo tempo. Então, o principal é você, motorista, você ter muito cuidado, você ter prudência, responsabilidade, respeitar a legislação de trânsito. Você, motorista, motociclista, fique atento. Eu coloquei também esta reportagem para a gente puxar um assunto muito sério aqui, que é referente a acidentes de trânsito. Que eu tenho certeza que se tivesse mais prudência por parte dos motoristas, dos condutores como um todo, né? Vou envolver tudo aqui. E muito mais cuidado com os pedestres, por exemplo, a gente não estaria, por vezes, com o Hospital Regional Tarcísio Maia superlotado. As pessoas precisando de cirurgia para corrigir uma perna quebrada, um braço, uma cabeça fraturada, precisa fazer cirurgia no cérebro. Saudade, isso não é um problema só de Mossoró. É um problema do Brasil. Do Brasil. Como é que as pessoas veem isso, né? Toda essa dificuldade dos hospitais, a senhora falou no bloco passado sobre os custos, né, para tudo isso, e as pessoas não têm responsabilidade no trânsito. Imagine isso, hein? Eu não sei se você viu, né, há algum tempo atrás, saiu uma nota, né, do número de acidentes de trânsito em Mossoró de pessoas que chegaram ao Tarcísio Maia. Né? Então, é um número muito grande, é uma preocupação imensa do governo do Estado. Nós tivemos recentemente uma reunião
que envolveu Mossoró, envolveu Polícia Rodoviária Federal, Polícia de Trânsito, foram muitos atores. Como é que a gente vai poder, juntos, porque tem que ser, uma engrenagem, a gente tem que estar junto. Como é que a gente juntos vai poder minimizar ou melhorar esse serviço, né? Para que menos pessoas, porque o Tarcísio Melo é o fim da linha, né? É o fim da linha. Então, o que é que a gente quer? Tem que ter mais consciência, tem que ter mais prudência. Hoje eu estava no Tarcísio, agora à tarde, 3 acidentes de moto. E assim, em poucos minutos. Então, a gente precisa ter mais cuidado, mais prudência, mais responsabilidade, respeitar as leis de trânsito. E aí nós vamos montar alguns movimentos de barreiras mesmo, junto com a Polícia Rodoviária Federal, junto com a Polícia de Trânsito, para tentar coibir, minimizar. A saúde vai informar, mas eles vão punir. Vamos acompanhar, né? E seria muito bom ações educativas por parte de todos os entes. Educação, a Secretaria da Educação precisa estar junto. Educação, trânsito, saúde. A cultura pode estar junto. Veículos de comunicação como um todo. Tenho certeza que a direção da TCM também iria recepcionar com bastante empenho, né, uma campanha deste nível, né? Então, todo mundo precisa se envolver. Isso, todo mundo precisa se envolver. Isso não é um problema da saúde. Isso é um problema de todos nós. Não é? Todos nós, como você acabou de falar, precisamos nos envolver. E seria muito importante ter a parceria dos meios de comunicação, principalmente da TCM, nesse movimento que a gente vai fazer. Muito bem. Um abraço aqui para o vereador Osaniel Mesquita. Ele está dizendo aqui um abraço para minha amiga e colega enfermeira Saudade Azevedo. Valeu, Osaniel. Acompanhando aqui a gente. Muito obrigada. Quem também está aqui mandando mensagem, o Janilson, todas as noites, registrando aqui a audiência, mandando foto da televisão. O João da UPA também aqui sempre conosco, também tirando foto da televisão. Valeu, João. Quem também está mandando mensagem aqui, Luiz Ares. Valeu, Luiz Ares. O que Luiz Ares está perguntando aqui? Deixa eu ler. Boa noite. Essa mulher, quando secretária de saúde de Mossoró, foi muito bem, estamos sentindo muita falta. Enfim, eu não consigo compreender quando a mensagem é muito grande, tá bom? Mas ele está parabenizando aqui. Obrigada. E está cobrando com relação a exames aqui no município. Isso aí a gente vai ter que, de fato, questionar o município de Mossoró. Mas tem aqui também mensagem do Marcos, do Abolição 4. Obrigado, Marcos. Está falando aqui sobre a falta... fora a falta completa de iluminação nos viadutos. É verdade, viu? Com razão. Tudo no escuro. Obrigado, Marcos. Outra mensagem aqui. Boa noite, Novo. Gostaria de saber da nossa coordenadora como que a população pode fazer o Hospital da Mulher, quais os procedimentos que estão funcionando por lá. Bem, pode detalhar isso aqui, Saudade? Quem perguntou foi o Enilson Fontes. Como é que está o Hospital da Mulher e qual a previsão, quais são os serviços e qual a previsão para partos lá? Vou falar alguns serviços. A gente tem um ambulatório voltado para a saúde da mulher. Esse ambulatório faz a consulta de pré-natal de alto risco, né? A gente tem um laboratório trans lá também. A gente tem a pediatria clínica, pediatria cirúrgica já funcionando 24 horas. A gente tem também 24 horas o pronto-socorro ginecológico, né, para atender a parte de ginecologia, obstetrícia ainda não. A gente tem um TAC, para quem não sabe, TAC é um termo de ajustamento de conduta. Esse TAC, foi formalizado entre o governo do estado e o Ministério Público, né, para que a partir de julho de 2025 os serviços sejam abertos. A gente, como eu falei no início do programa, a gente quer começar até antes disso, abrindo o centro de parto normal e aí sucessivamente, gradativamente, a cada mês, a gente abrir, porque a ideia é que esse hospital funcione na sua plenitude, que foi para isso que ele foi construído. A governadora está empenhada nisso, mas a gente tem alguns pontos que precisam ainda ser ajustados, né? Lá a gente faz alguns exames, lá tem laboratório, né, que funciona 24 horas, enfim. São muitos serviços, eu passaria aqui, as esteroscopias são feitas lá, então passaria aqui dizendo vários serviços que o ambulatório dispõe. Tem uma carta grande
de serviço que o ambulatório já dispõe. Fora a qualidade do serviço, a ambiência lá, né, que é fantástica. Quem foi no Hospital da Mulher vai ver um hospital de primeiro mundo para o município, não só de Mossoró, mas da região. Os atendimentos são regulados via... São regulados. Tem um sistema de regulação que faz esses atendimentos, que faz esses agendamentos. Né? Lá também... Mas onde é que faz a regulação? Tem um sistema de regulação que os municípios, Sim. Cada município tem sua senha, e aí eles fazem solicitações dos serviços que lá dispõem. Inclusive, lá tem um serviço para quem tem alergia ao leite materno, né? Que eles fazem um atendimento, o gastro faz o atendimento, já requisita o leite que é entregue lá mesmo. Tem muitos serviços que lá já dispõem na área ambulatorial. Na hospitalar, apenas a internação pediátrica e a urgência ginecológica. Saudade, sobre a reforma do Tarcísio Maia, está em quantos %? Qual a previsão desse andamento célere? Olha, o Tarcísio Maia ele foi dividido em lotes, né, para licitação, em lotes. E aí a gente tem alguns que já estão bem adiantados e tem outros que não, nem tanto. Mas, assim, é um desejo da governadora e é um desejo, é um empenho dela para que a reforma aconteça até o final do ano e a gente possa realmente entregar. Aí você vai dizer, o Tarcísio vai sair de lá, a gente está se reorganizando para fazer a reforma com todo mundo lá dentro. Como a gente vai fazer isso? A gente já está pensando. Faz um pedaço, leva para lá. Faz o outro, leva para lá, sem que isso atrapalhe ou incomode, né, os pacientes que chegam na porta, que a maior reforma é da porta. Mas você já tem a cozinha já em reforma, você tem a esterilização, você tem a nutrição, que vai ser gigantesca. Agora, está célere? Ainda não. Mas nós vamos nos reorganizar para que isso ganhe força. É meu trabalho agora tocar para que isso ganhe força e a gente entregue até o final do ano. Era isso que eu ia perguntar. É uma de suas missões isso? Total. A obra do Tarcísio Maia? Total. É porque a gente, às vezes, chega e assim, já tem algumas bombinhas armadas que a gente precisa desarmar, né? E aí, às vezes, a gente perde um pouco o foco. Mas a minha maior missão é essa reforma do Tarcísio Maia e melhorar o atendimento do Tarcísio Maia, melhorar a qualidade da assistência que a gente presta, junto com os profissionais, que eu jamais faria nada sozinha. Seria uma ousadia da minha parte dizer isso, mas a gente quer, em parceria com todo mundo, unir forças, unir esforços, a gente poder fazer um trabalho bacana, entregar um Tarcísio Maia à população, que a população merece, mas o servidor que está lá também merece. Então, essa é a minha missão. E a segunda é que o Hospital da Mulher funcione em toda a sua plenitude, com todos os seus, 100 e tantos leitos, 200 leitos. A senhora está dizendo isso em janeiro de 2025. Será que em dezembro a senhora vai anunciar essa entrega? Eu espero que a governadora venha inaugurar, é o meu desejo. Neste ano? Este ano. Se isso vai acontecer, vai depender de muitos cenários. Né? Não do cenário político, mas de muitos cenários. Esse é o nosso desejo, eu vou trabalhar para isso, né? Eu vou colaborar com o governo do Estado para isso. Se vai acontecer ou não, vai depender dos cenários. Saudade Azevedo, coordenadora, articuladora de hospitais da região Oeste. Muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no Cenário Político TCM. A gente fica à disposição para qualquer aviso, anúncio, convocação que a senhora queira fazer e utilizar aqui do espaço do programa. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda. A você de casa, a gente agradece a audiência. Para finalizar, ontem foi ao ar o nosso último episódio do Conversa de Alpendre, com a prefeita Cíntia Sonali, lá de Grossos. Está no YouTube e os outros programas também. Então, dá uma conferida lá no YouTube da TCM, a temporada 2025 do Conversa de Alpendre, tá bom? Bom final de semana, bom descanso. Até segunda. Um abraço.